Milionário humilha e abandona mulher pobre no dia do casamento. Anos depois, ao reencontrá-la, o milionário se arrepende profundamente. Gabriel Lacerda sempre fora um homem de posses, daqueles que parecem feitos para o poder e o comando. O sobrenome Lacerda, associado a um império financeiro construído por gerações, era mais que uma herança. Era um fardo, um escudo e uma promessa de vida privilegiada. No alto dos seus 30 e poucos anos, Gabriel já dominava o mundo corporativo com uma destreza que impressionava os veteranos do mercado. Alto, com feições marcantes e uma postura sempre impecável, ele era a personificação do que muitos definiam como o ideal de sucesso. Mas para aqueles que o conheciam de perto, havia algo em Gabriel que ia além do brilho e da pose. Uma solidão enraizada e um constante distanciamento emocional. Ele era, no fundo, um homem que confiava pouco, que valorizava apenas o que lhe parecia inatingível e detestava qualquer sinal de fraqueza. Em uma noite de gala que prometia ser como qualquer outra, Gabriel compareceu ao Salão Imperial, o mais requintado espaço do luxuoso Hotel D'Or, onde acontecia o evento beneficente da noite. A imensa sala, decorada com lustres de cristais cintilantes e mesas cobertas de veludo, transbordava de figuras influentes, algumas celebridades e personalidades conhecidas, todas ansiosas por uma oportunidade de interagir com o famoso empresário. Gabriel transitava pelos convidados com sua habitual postura reservada, lançando olhares críticos, enquanto ouvia um ou outro elogio vazio, que o entediava. Ele já sabia o que todos ao redor pensavam. Gabriel Lacerda, o herdeiro bilionário, o grande conquistador do mundo dos negócios. Ao passar por um grupo de convidados, Gabriel reparou em uma figura feminina que destoava do restante. Não usava joias ostensivas, nem ostentava o sorriso calculado típico das mulheres que frequentavam esses eventos. Ao contrário, sua expressão era serena, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que não parecia alinhada com o ambiente. Ela parecia concentrada em algo além do brilho das luzes e do burburinho das conversas. Seu vestido, embora simples, lhe conferia uma elegância natural que atraía olhares e murmurinhos curiosos. Gabriel, intrigado, passou a observá-la de longe, sentindo algo raro, uma curiosidade genuína por alguém. Ao aproximar-se, ele escutou-a falar com um pequeno grupo que incluía figuras influentes do setor, mas que, curiosamente, pareciam ouvir atentamente o que ela tinha a dizer. "Helena, que prazer conhecê-la", disse um dos homens no grupo, um diretor importante de uma fundação. "Seu trabalho na coordenação deste evento tem sido exemplar, uma dedicação louvável." "Fico feliz em saber", respondeu ela, com um sorriso genuíno e uma voz calma, mas firme. "Eventos como este são essenciais para transformar vidas. Pode parecer uma noite de festa, mas para muita gente significa uma nova chance de recomeçar." Gabriel, que havia se aproximado silenciosamente, interveio com um sorriso discreto, curioso, sobre as motivações daquela mulher. "Interessante ouvir alguém falar sobre recomeços em um ambiente tão exclusivo", comentou ele, buscando captar a atenção dela. Helena o olhou e seus olhos brilharam por um instante, talvez reconhecendo o homem que estava à sua frente. Sem hesitar, ela respondeu: "Exclusividade não precisa ser algo que exclui. Aqui, as doações e colaborações podem dar acesso a oportunidades que essas pessoas jamais teriam por si próprias. É isso que me motiva." Gabriel, surpreso com a franqueza, sorriu. A forma como ela articulava cada palavra, a maneira como observava as pessoas ao redor e o brilho determinado em seus olhos não passaram despercebidos. Não era algo que se via com frequência nas pessoas com quem ele costumava lidar. Helena não parecia impressionada com sua presença, e isso, ao mesmo tempo que o intrigava, também o desafiava. Ao longo da noite, os dois acabaram passando mais tempo juntos. Gabriel descobriu que Helena coordenava a Fundação Anfitriã do evento, uma organização que cuidava de programas educacionais e de assistência social para comunidades carentes. Ela era apaixonada pelo trabalho, pelo impacto que causava nas vidas das pessoas que dependiam dos recursos arrecadados ali.
Enquanto caminhavam pelos corredores decorados com fotografias e histórias de beneficiários do projeto, Helena falava com entusiasmo. Eu acredito que todos têm um papel a cumprir, Gabriel, ela dizia com os olhos fixos nas imagens. Quando vejo os rostos dessas pessoas, sei que meu trabalho vale a pena. E você, acredita em algo assim? Gabriel desviou o olhar por um instante, sentindo-se estranhamente desconfortável. Acredito em resultados, respondeu ele, mas ao ver o brilho de convicção nos olhos de Helena, percebeu que aquela resposta não era suficiente para ela. Ele a observou em silêncio, absorvendo cada gesto e palavra, sentindo um tipo de conexão que nunca havia experimentado. Os figurantes, atentos ao que parecia ser uma aproximação inesperada entre Gabriel e Helena, murmuravam entre si, alguns admirados, outros com uma dose de ceticismo. Ele nunca foi visto assim antes com tanto interesse, comentou uma mulher ao lado de um dos diretores, que balançou a cabeça com um sorriso discreto. Com o passar da noite, o vínculo entre Gabriel e Helena se aprofundou. Eles discutiram sobre o mundo, sobre os contrastes entre riqueza e pobreza, e Gabriel, aos poucos, foi baixando as barreiras que costumava erguer. Helena o desafiava, fazia com que ele confrontasse questões que até então preferia ignorar. E Gabriel, a cada conversa, a cada troca de olhares, percebia que estava se aproximando dela de uma maneira que jamais havia experimentado. Ele via em Helena algo que ia além do superficial, uma sinceridade que desafiava as convenções do ambiente em que viviam. A noite avançava e quando os convidados começaram a se despedir, Gabriel sentiu uma inquietação ao pensar que talvez não haveria novamente. Aproximou-se dela enquanto ela fechava um caderno de anotações, sua expressão de serenidade intacta. Helena, disse ele, hesitando brevemente. Espero que esta não seja a última vez que possamos conversar. Acredito que temos mais a compartilhar se você aceitar um convite meu para um jantar. Helena sorriu, mas havia uma reserva em seu olhar. Eu agradeço o convite, Gabriel, mas é importante que saiba que meu mundo é muito diferente do seu. Essas galas e eventos são apenas parte do trabalho. Minhas responsabilidades estão bem longe desse cenário. Então, deixe-me conhecer esse outro lado, respondeu ele, com uma sinceridade que surpreendeu até a si mesmo. Ela o olhou com atenção, avaliando a proposta, mas sentindo que havia algo em Gabriel que ela também queria descobrir. Com um aceno de cabeça, aceitou, para surpresa de alguns presentes que ainda estavam por ali, testemunhando o início de algo que ninguém, nem mesmo Gabriel, poderia prever. O encontro que prometia ser apenas um jantar, transformou-se em uma série de momentos memoráveis para Gabriel e Helena. Eles começaram a se encontrar regularmente, cada vez mais envolvidos e intrigados pela vida um do outro. Gabriel, acostumado ao glamour de restaurantes caros e eventos fechados, se viu, pela primeira vez, desejando conhecer a cidade sob uma nova perspectiva. Helena, por sua vez, levava-o a lugares que nunca imaginaria frequentar, com a intenção de mostrar a Gabriel a vida como ela realmente era, para quem não vivia em seu mundo privilegiado. Em um final de semana, Helena o convidou para visitar uma das comunidades atendidas pela Fundação. O local, uma vila no subúrbio da cidade, era simples e cheio de vida. As crianças corriam por entre os becos de terra batida, enquanto os adultos acenavam, reconhecendo Helena e cumprimentando-a calorosamente. Gabriel, por sua vez, era uma figura totalmente alheia a tudo aquilo, mas ele estava determinado a entender o que movia Helena e, de alguma forma, a ver o mundo pelos olhos dela. Enquanto caminhavam pelo local, Helena se voltou para Gabriel e disse: "As pessoas aqui não precisam de muito. Querem apenas uma chance de viver com dignidade." Ela parou em frente a uma escola comunitária, improvisada em um galpão de madeira. "É por isso que luto, para que as crianças possam sonhar com algo além das barreiras que a vida impôs a elas." Gabriel a olhou, percebendo a paixão em sua voz e o brilho em seus olhos. Pela primeira vez, sentia-se pequeno em comparação ao mundo que Helena estava lhe apresentando. Havia tanto que ele não compreendia, tanto que jamais havia se importado em saber. Ele tentava digerir o contraste entre o luxo de sua vida e a simplicidade daquelas pessoas, e ao mesmo tempo sentia que Helena era o elo entre esses dois mundos tão distantes.
Ao final do dia, sentaram-se em um banco improvisado, com uma vista que mostrava a cidade ao longe, como uma pintura desfocada. Helena permanecia em silêncio, observando o horizonte, e Gabriel impulsivamente começou a falar. Eu nunca imaginei que existisse tanto, além do que estou acostumado a ver, ele confessou, com um tom vulnerável que não combinava com o homem que sempre fora. Passei minha vida cercado por pessoas que só enxergam o que está no topo, que buscam poder, status, mas nada disso tem a ver com o que eu vi hoje. Helena sorriu de forma serena. Você ainda vai entender, Gabriel. Há muito mais a ser visto e sentido do que qualquer luxo pode oferecer. É por isso que me dedico a este trabalho. Não pelo dinheiro, mas pela mudança que podemos fazer. O vento soprava suavemente, e eles ficaram ali, em silêncio, absorvendo aquele momento. Gabriel sentia que com Helena podia ser ele mesmo, sem a necessidade de máscaras ou papéis. A autenticidade dela o fazia sentir-se vivo, e ao mesmo tempo inquieto. Ele sabia que estava entrando em território desconhecido, e isso era ao mesmo tempo excitante e aterrorizante. Nos dias que seguiram, Gabriel passou a frequentar mais os locais que Helena lhe mostrava, conhecendo suas causas, acompanhando o impacto do trabalho da fundação. E para surpresa de ambos, o vínculo entre eles se fortaleceu de maneira natural e intensa. Gabriel a admirava cada vez mais e se via cada vez mais encantado pela simplicidade e pela força com que ela enfrentava os desafios da vida. Ele sabia que Helena era uma mulher diferente, uma mulher que trazia em si uma profundidade que ele jamais havia encontrado em suas relações passadas. Em uma das noites em que saíram para jantar, Gabriel, em um impulso, segurou a mão de Helena e olhou profundamente em seus olhos. Helena, eu sinto que nunca conheci alguém como você. Você me faz querer ser uma pessoa melhor, e pela primeira vez isso não está relacionado a negócios, dinheiro ou status. Está relacionado ao que sinto por você. Helena o encarou, um pouco surpresa e, ao mesmo tempo, com um brilho de emoção. Gabriel, minha vida é muito diferente da sua. Eu venho de um mundo onde tudo é conquistado com muito esforço e nem sempre há certezas. Para mim, o amor é algo simples, mas profundo. Você está disposto a isso? Ele assentiu, e naquela noite o laço entre eles se estreitou ainda mais. Gabriel sabia que queria Helena em sua vida, que ela era o que faltava em sua jornada. Para ele, Helena representava a paz que tanto buscava, o elo entre quem ele era e quem desejava se tornar. As semanas se passaram, e a relação entre os dois era, agora, uma certeza para Gabriel. Ele sentia que o amor de Helena havia mudado sua visão do mundo. E mais do que isso, mudado a forma como enxergava a si mesmo. Foi então que ele tomou uma decisão importante. Ele queria se casar com Helena, queria formalizar aquele amor e torná-la parte de sua vida para sempre. Naquela noite, em um jantar à luz de velas, ele a surpreendeu com um anel simples, mas de um simbolismo profundo. Helena, você mudou a minha vida de um jeito que eu nunca imaginei possível. Quero que seja minha esposa. Quero construir uma vida ao seu lado. Quero aprender com você. Aceita se casar comigo? Helena, emocionada, aceitou o pedido com um sorriso radiante. Naquela noite, os dois compartilharam sonhos, falaram sobre o futuro, sobre a vida que poderiam construir juntos. Gabriel acreditava que, finalmente, havia encontrado o amor verdadeiro e estava disposto a tudo para que aquela história fosse o começo de uma vida diferente. O casamento foi marcado, e Gabriel, agora tomado pela felicidade e pela promessa de um novo começo, começou a organizar cada detalhe da cerimônia. Ele queria que fosse um momento inesquecível, que refletisse o amor que sentia por Helena. A data estava definida, e a vida de ambos parecia caminhar para um futuro radiante. Entretanto, nos dias que antecederam o casamento, Gabriel passou a notar que sabia pouco sobre o passado de Helena. Algo em seu comportamento o deixava inquieto. Helena evitava falar sobre sua família, sobre onde cresceu ou como chegou à posição que ocupava na fundação. Ela parecia sempre mudar de assunto, desviando as perguntas com um sorriso ou uma resposta vaga. Foi então que a insegurança tomou conta de Gabriel. Ele,
que sempre soubera de tudo e que tinha controle sobre todos os aspectos de sua vida, sentiu o desejo de descobrir o que Helena guardava em silêncio. Movido por uma curiosidade crescente, decidiu investigar, algo que nunca havia feito antes em um relacionamento. Contratou discretamente um detetive particular para saber mais sobre a origem dela, acreditando que isso lhe daria paz de espírito antes do casamento. O detetive voltou dias depois com um relatório completo. Gabriel, nervoso, leu cada linha. E foi então que descobriu o que para ele parecia um segredo devastador. Helena vinha de uma família pobre, sustentava a mãe e 2 irmãos menores, e havia lutado muito para conquistar seu espaço na fundação. A imagem que ele tinha dela parecia ter sido desfeita em um instante. Gabriel se sentiu enganado, como se Helena tivesse escondido sua verdadeira identidade para se aproximar dele, para conquistar uma vida de luxo e segurança. No entanto, ao invés de confrontá-la, Gabriel permitiu que a raiva e o orgulho tomassem conta. Sua confiança foi abalada e, ao invés de buscar respostas, decidiu que não poderia seguir com a união. Ele acreditava que Helena representava um tipo de interesse que ele desprezava, que ela queria algo dele, que ele não estava disposto a dar. A decisão estava tomada e Gabriel não iria mais se casar. O grande dia finalmente havia chegado e a cidade estava em festa. Os preparativos para o casamento de Gabriel Lacerda e Helena transformaram o salão principal do Hotel D'Or em um espetáculo luxuoso, decorado com arranjos de flores brancas e luzes douradas, iluminando o ambiente com uma suavidade encantadora. Os convidados, vestidos em seus melhores trajes, circulavam pelo salão, trocando sorrisos e elogios, enquanto aguardavam ansiosamente o momento em que o casal trocaria votos. Era um evento que prometia marcar a sociedade, uma união entre o respeitado empresário e a dedicada coordenadora de uma fundação beneficente, um romance que encantara a todos. Helena, no entanto, estava isolada em uma das salas reservadas para a noiva. Vestida em um simples, porém elegante vestido branco, seu rosto refletia uma mistura de nervosismo e felicidade. Ela nunca imaginou que aquele dia chegaria. Ainda que tivesse algumas dúvidas, especialmente devido ao comportamento um tanto distante de Gabriel nos últimos dias, ela escolheu ignorá-las, acreditando que tudo seria esclarecido quando estivesse ao lado dele no altar. O amor que sentia era maior que qualquer dúvida. Enquanto ajustava o véu com a ajuda de sua amiga e madrinha, Camila, Helena respirava fundo, tentando conter as lágrimas de emoção. Camila a observava, sorrindo. "Você está linda, Helena. Nunca vi você tão feliz", disse Camila, segurando as mãos da amiga. Helena sorriu de volta, tentando controlar as emoções. "Obrigada, Camila. Nunca imaginei que alguém como Gabriel fosse se interessar por alguém como eu. Parece um sonho, mas eu o amo. Ele me faz sentir que tudo é possível." Camila a abraçou, reconfortando-a. "E Helena, vocês têm uma conexão especial, e isso é raro. Todos notam. Você merece essa felicidade." Lá fora, o murmúrio dos convidados aumentava, enquanto Gabriel, ao lado do padre e dos padrinhos, aguardava a entrada da noiva. Mas ao invés da expectativa e da alegria, seu semblante era rígido, distante. A revelação sobre o passado de Helena, sobre sua origem humilde e sobre a vida que ela havia deixado para trás, parecia agora uma barreira intransponível. Gabriel sentia-se traído, mesmo que, em seu íntimo, uma voz lhe dissesse que sua atitude era irracional e baseada em orgulho. Porém, ignorava essa voz, focado apenas na ideia de que havia sido enganado. A música começou a tocar, suave e intensa, preenchendo o salão com uma atmosfera de encanto. Helena surgiu na porta e todos os olhares se voltaram para ela. Os convidados suspiraram, admirando a simplicidade e a beleza da noiva, que caminhava lentamente pelo corredor, com os olhos fixos em Gabriel, que a aguardava no altar. Cada passo era uma promessa de uma nova vida, de uma história que ela acreditava que ambos construiriam juntos. Ao se aproximar, Helena sentiu algo estranho no olhar de Gabriel. Ele não sorria, não estendia a mão como esperado. Seu rosto era uma máscara de dureza, e ao chegar ao altar, ele deu um passo para trás, encarando-a com frieza. "Gabriel,
sussurrou Helena, sentindo o estômago se revirar de ansiedade. Ele a olhou de cima a baixo, como se estivesse diante de uma estranha. A voz de Gabriel ecoou pelo salão fria e cortante, interrompendo o encanto da cerimônia. Eu não vou sustentar seus filhos que nem são meus. Aquelas palavras penetraram como lâminas na mente de Helena. Os sussurros entre os convidados rapidamente se intensificaram, em uma onda de choque e murmúrios perplexos. Helena olhava para ele, sem entender o que estava acontecendo. Não havia filhos, não havia nada que justificasse aquelas palavras, aquela acusação absurda. Seu coração disparou, e ela sentiu as mãos tremerem. O que você está dizendo, Gabriel? Sua voz mal saiu, sufocada pela incredulidade e vergonha. Gabriel, movido por um orgulho insensível, continuou, sem recuar diante dos olhares perplexos ao seu redor. Você acha que me engana, Helena? Eu sei tudo sobre você. Sei que veio de uma família pobre, que lutou para sustentar seus irmãos, que agora espera que eu aceite sustentar a todos, que eu acredite que você estava comigo por amor? Aquelas palavras eram um golpe após o outro, cada uma mais cruel que a anterior. Helena, pálida, sentia o mundo girar, e lágrimas brotavam em seus olhos, enquanto os convidados olhavam chocados, sem saber como reagir. Camila, a madrinha, aproximou-se rapidamente, tentando confortá-la. Helena, querida, vamos sair daqui, sussurrou Camila, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Helena, no entanto, permaneceu imóvel, tentando, em meio à dor, entender o que estava acontecendo. Aquela não era a pessoa que ela conhecia. Não era o homem com quem acreditava que iria passar a vida. Aquele era um estranho, cruel e impiedoso. Por que está fazendo isso? Conseguiu perguntar com a voz trêmula. Gabriel apenas balançou a cabeça como se estivesse decepcionado. Não se faça de vítima, Helena. Esse casamento não vai acontecer. Não posso me unir a alguém que vive de mentiras. Os murmúrios entre os convidados eram agora um burburinho constante. Alguns tentavam conter risos nervosos, outros olhavam para Helena com pena. Para muitos, aquilo não passava de um escândalo, uma história para comentar depois, mas para Helena era o fim de seu mundo. Ela não suportava mais o peso daquele olhar, não conseguia mais se sustentar diante de tamanha humilhação. Sem dizer mais nada, Helena deu as costas, o véu caindo de seus ombros como uma nuvem de tristeza, e com passos incertos caminhou de volta pelo corredor, agora vazio de esperança. As lágrimas rolavam pelo seu rosto e ela mal enxergava o caminho à sua frente, sentindo-se esmagada pela vergonha e pelo desespero. Enquanto saía do salão, os convidados sussurravam entre si, chocados com o que presenciaram. Alguns olhavam para Gabriel com desaprovação, mas ele, ainda rígido e distante, permaneceu no altar, convencido de que havia feito a coisa certa. Sentia uma sensação amarga de alívio, como se houvesse evitado um grande erro, mas, ao mesmo tempo, algo em seu interior se despedaçava. Do lado de fora do hotel, Helena parou por um momento, tentando recuperar o fôlego. A cidade que antes parecia tão acolhedora agora era um lugar hostil, frio. Ela sabia que sua vida havia mudado para sempre, e que não havia mais nada que aprendesse ali. Com uma última olhada para o hotel, jurou a si mesma que nunca mais olharia para trás, que nunca mais permitiria que alguém a humilhasse daquela forma. Os dias após o casamento não realizado foram como um furacão para Gabriel. O escândalo se espalhou rapidamente pelos círculos da alta sociedade. A notícia de que o renomado Gabriel Lacerda havia humilhado sua noiva em pleno altar, cancelando o casamento de forma brutal, virou o assunto da cidade. Artigos sensacionalistas surgiram, jornalistas disputavam detalhes sobre o que teria motivado uma atitude tão extrema, e os figurantes da cerimônia faziam questão de colorir as histórias com suas próprias interpretações. Gabriel, porém, ignorava todos os rumores. Manteve-se isolado, confinado em seu apartamento luxuoso, evitando as ligações incessantes de amigos e familiares que queriam uma explicação. Ele não se importava com o julgamento alheio, convencido de que havia se livrado de uma armadilha. Em seu íntimo, justificava-se, acreditando que Helena jamais fora honesta com ele,
que havia omitido aspectos essenciais de sua vida. A certeza de que sua decisão fora acertada era como um escudo que ele erguia contra qualquer sentimento de culpa. Entretanto, à medida que os dias passavam, um vazio inexplicável começou a se instalar. A voz de Helena, o brilho de seus olhos quando falava de suas paixões e, sobretudo, a forma como ele se sentia perto dela, tudo isso começou a emergir de suas lembranças, formando um contraste doloroso com o silêncio que agora habitava sua vida. Gabriel nunca se sentira tão sozinho. Aquelas noites em que jantavam juntos, em que caminhavam pelas ruas da cidade, ou em que ela o levava a lugares desconhecidos, mostrando-lhe uma realidade que ele jamais se permitira enxergar, tornaram-se memórias que agora o assombravam. Durante um jantar solitário em sua enorme sala de jantar, Gabriel sentiu a comida descer amarga. O vazio parecia sufocá-lo. Ao seu redor, o brilho dos lustres de cristal, os quadros emoldurados nas paredes, a mobília luxuosa. Tudo lhe parecia frio e sem vida. Ele se viu envolto em uma profunda angústia, algo que há muito não sentia. Lembrava-se de Helena como alguém que trouxera um calor novo para sua vida, uma simplicidade que contrastava com o mundo sem alma em que vivia. Ele sabia que a havia perdido e agora sentia a sombra do arrependimento espreitando. Em uma noite fria, Gabriel finalmente decidiu sair do confinamento e encontrar alguns de seus velhos amigos. Precisava distrair a mente, afastar os pensamentos que o atormentavam. Ao chegar ao bar exclusivo, um lugar onde empresários como ele se encontravam, foi recebido com olhares curiosos, mas também cúmplices, como se fosse um herói em meio ao escândalo. Alguns o cumprimentavam de forma discreta, outros lhe lançavam sorrisos de aprovação, como se entendessem sua postura firme diante do que chamavam de problemas alheios. Sentado ao balcão, sorveu um gole de uísque, tentando ignorar o desconforto que crescia em seu peito, até que um de seus amigos mais antigos, Otávio, se aproximou e o cumprimentou com uma risada e um tapa nas costas. Bem, Gabriel, você realmente causou uma comoção com esse casamento. Francamente, a maioria aqui pensa que você fez bem em não se meter com uma mulher de classe inferior. Conseguiu se salvar, amigo. Gabriel forçou um sorriso, mas algo em suas palavras o incomodou profundamente. Mesmo assim, ele disfarçou e assentiu, mantendo uma postura indiferente. No entanto, Otávio continuou, com uma dose de desprezo nas palavras. Essas mulheres se aproximam da gente por causa do nosso dinheiro. Todos sabemos disso. Acredite, Gabriel, você fez o que qualquer homem de sucesso faria. Nesse momento, um sentimento de repulsa invadiu Gabriel. Aquela postura elitista, o desdém pelas pessoas que não faziam parte do círculo privilegiado, tudo isso que ele antes considerava normal, agora lhe parecia desprezível. Sentia-se deslocado, desconectado de seu próprio mundo, como se não pertencesse mais ali. A lembrança de Helena e do trabalho dela na fundação, da paixão com que falava das pessoas que ajudava, retornava com força total, e ele percebeu, com pesar, que ela havia aberto seus olhos para algo que agora o atormentava. De repente, Gabriel se levantou, ignorando os olhares curiosos de Otávio e dos outros ao redor. Saiu do bar sem uma palavra, com passos firmes e rápidos. A noite estava fria, e o vento lhe golpeava o rosto enquanto caminhava pelas ruas da cidade. Sentia-se inquieto, perdido em seus próprios pensamentos. A sensação de ter cometido um erro irreparável o consumia, e pela primeira vez permitiu-se admitir que a decisão tomada no altar fora impensada, motivada mais pelo orgulho do que pela razão. Aquela noite, deitado em sua cama, o rosto de Helena e a cena da humilhação que ele havia orquestrado surgiram com uma clareza avassaladora. Ele revivia o momento em que as palavras saíram de sua boca, as expressões de dor no rosto dela, o choque dos convidados, e com o coração pesado compreendeu que ela realmente não merecia aquilo, que ele a havia julgado sem lhe dar uma chance, sem ao menos ouvir o que ela tinha a dizer. O peso da solidão o consumiu nas semanas seguintes. Gabriel tornou-se mais recluso, quase se isolando completamente,
afundado no trabalho e em um sentimento de arrependimento que não lhe dava trégua. Não importava o que fizesse, a imagem de Helena permanecia fixa em sua mente, como uma ferida aberta que recusava cicatrizar. Ele tentava encontrar uma explicação para o próprio comportamento, tentava justificar a raiva que o levara a humilhá-la de forma tão impiedosa. Mas nada lhe trazia consolo. Foi então, em uma manhã fria e cinzenta, enquanto dirigia para o escritório, que Gabriel sofreu um acidente. Uma curva acentuada, o asfalto molhado e o excesso de velocidade o lançaram contra a proteção da pista. O impacto foi devastador. O som de metal retorcido e vidro estilhaçado ecoou enquanto o carro girava descontroladamente até finalmente parar. Quando abriu os olhos, estava no hospital, cercado de aparelhos e com uma dor lancinante na coluna. As primeiras semanas após o acidente foram de angústia. Ele mal conseguia mover as pernas e, em pouco tempo, os médicos o informaram sobre sua condição. A paralisia na parte inferior do corpo era algo permanente. Gabriel estava agora preso a uma cadeira de rodas. A notícia o devastou. Sentia-se fraco, impotente e vulnerável. Um contraste brutal com o homem seguro e autossuficiente que sempre fora. Amigos e familiares surgiram no início, com mensagens de apoio, visitas rápidas e promessas de ajuda. Mas, com o passar dos dias, essas visitas se tornaram menos frequentes e os rostos conhecidos começaram a desaparecer, deixando Gabriel em um isolamento quase total. Os amigos de antes, aqueles que o acompanhavam em festas e eventos, evaporaram-se. O sentimento de solidão, antes suportável, agora se tornava insuportável. Naquele momento ele percebeu a verdade amarga. Seus amigos, as pessoas com quem dividia os melhores eventos e os momentos mais luxuosos, o admiravam pelo que ele podia proporcionar. Mas agora, sem a sua influência e poder, ele se tornara irrelevante para eles. A dor física da paralisia era um fardo, mas o peso emocional do abandono era um golpe ainda maior. Após um tempo, os médicos sugeriram que ele contratasse uma enfermeira para ajudá-lo em casa, uma presença constante para auxiliá-lo nas atividades diárias. Relutante e envergonhado, Gabriel concordou, sabendo que não tinha outra alternativa. Ele já não era mais o homem independente e autossuficiente que um dia acreditara ser. A casa de Gabriel Lacerda, outrora um símbolo de poder e independência, agora se tornara uma prisão. Cada canto, cada detalhe luxuoso parecia zombar de sua nova condição. Antes, ele percorria aqueles corredores com passos firmes, comandava reuniões na ampla sala de estar e se via como o senhor de seu próprio universo. Agora, na cadeira de rodas, dependente de auxílio constante para as atividades mais simples, Gabriel sentia-se esmagado por um peso invisível. O silêncio daquela imensa residência era opressor. As tentativas de contato com velhos amigos se tornaram inúteis. Ligações ignoradas, mensagens visualizadas sem resposta. Gabriel, isolado, foi obrigado a aceitar a realidade. Seus amigos eram aliados de circunstância, atraídos pelo brilho de sua fortuna e influência, mas ausentes na hora da necessidade. Ele finalmente concordou com a sugestão dos médicos para contratar uma enfermeira, alguém que pudesse estar ali diariamente para auxiliá-lo nas tarefas que ele não conseguia mais realizar sozinho. A ideia o incomodava profundamente, mas a realidade era ainda mais incômoda. Ele estava só. Poucos dias após tomar a decisão, Gabriel recebeu a notícia de que uma enfermeira experiente havia sido indicada por uma agência respeitada. Ela começaria no dia seguinte. No entanto, não se preocupou em saber detalhes sobre quem era ou como trabalhava. Para ele era uma presença funcional, nada além disso. Quando a campainha tocou pela primeira vez naquela manhã, Gabriel não esperava nada fora do comum. Era apenas mais um dia em uma rotina monótona e sem significado. Ao ouvir a campainha, Gabriel chamou com um tom indiferente. "Pode entrar." Sua voz ecoou pelo espaço vazio, e os passos firmes que se aproximavam ressoaram no chão de mármore, cada um deles mais próximo, cada um mais claro, até que o som parou em frente a ele. Ele ergueu os olhos
e o choque tomou conta de seu rosto. A mulher parada diante dele era Helena. O mundo ao seu redor parecia se desintegrar. Helena estava ali, à sua frente, mais serena e fria do que ele jamais poderia imaginar. Seus olhos, antes tão expressivos e acolhedores, agora eram impenetráveis. Ela o observava com um olhar que misturava uma calma inquietante com uma indiferença profissional. Gabriel, ainda processando a situação, tentou falar, mas as palavras não saíram. "Senhor Lacerda", disse ela de maneira formal, como se estivessem se encontrando pela primeira vez. "Sou a enfermeira enviada pela agência para cuidar de você." Gabriel engoliu em seco, sentindo o coração bater acelerado. A presença dela era um golpe em tudo o que ele acreditava ter superado, uma ferida que se reabria diante de seus olhos. Ele tentou controlar a voz, mas o tremor era perceptível. "Helena, você... aqui?" Helena, sem demonstrar qualquer emoção, simplesmente assentiu. "Estou aqui a trabalho, Sr. Lacerda. Meu dever é prestar cuidados e auxiliá-lo no que for necessário. Não espero que este seja um problema para o senhor." Ele hesitou, ainda em estado de choque, mas sabia que não havia outra opção. A condição em que se encontrava o tornava dependente, e agora, ironicamente, dependente da mulher que ele havia rejeitado e humilhado no passado. Sentiu o rosto queimar de vergonha, mas antes que pudesse responder, Helena caminhou até a janela, analisando o ambiente ao redor, como faria qualquer profissional ao se familiarizar com um novo espaço de trabalho. Ela o encarou novamente, sem sinal de rancor ou qualquer emoção que revelasse seu verdadeiro estado de espírito. Gabriel, por sua vez, estava desmoronando internamente, consciente de cada detalhe do passado que agora voltava para confrontá-lo. Ele se viu obrigado a engolir o orgulho e permitir que Helena assumisse as tarefas diárias. Ao longo daquele primeiro dia, ela manteve uma postura impecável e absolutamente profissional, sem ceder a qualquer envolvimento emocional. Naquela mesma tarde, Helena o ajudou a se transferir da cadeira de rodas para a cama, com a destreza de quem executa a tarefa dezenas de vezes ao dia. Gabriel, no entanto, sentia o peso de cada toque, de cada movimento, que o fazia reviver o momento em que a abandonara. Quando Helena ajustou o travesseiro para ele, Gabriel finalmente quebrou o silêncio. "Helena, eu não sabia que era você", ele murmurou, tentando soar arrependido. Ela parou, as mãos ainda segurando o travesseiro, e o olhou diretamente nos olhos com uma expressão indecifrável. "Isso não importa agora, Sr. Lacerda. Estou aqui para cuidar do senhor. O passado é irrelevante para o que venho fazer." Aquelas palavras, tão diretas e frias, foram como uma lâmina cortando qualquer esperança que Gabriel pudesse ter de um retorno ao que tiveram um dia. Ele queria se desculpar, explicar o que se passara em sua mente na época, mas sentiu-se incapaz de articular as palavras. E Helena não lhe deu qualquer abertura, ocupando-se rapidamente com as próximas tarefas, imune ao peso emocional daquele ambiente. As semanas se passaram, e a rotina na casa de Gabriel tornou-se uma dança cuidadosa entre os dois. Helena desempenhava seu trabalho com precisão impecável, mantendo a distância emocional e limitando suas interações a diálogos estritamente profissionais. Gabriel, por outro lado, sentia-se consumido pela presença dela, cada vez mais perturbado pelo silêncio que ela mantinha, pelo olhar que jamais vacilava, pela maneira como ela parecia, ao mesmo tempo, tão perto e tão distante. Um dia, em meio a um exercício de fisioterapia, Gabriel não resistiu e voltou a tocar no assunto que o atormentava. "Helena, você ainda me odeia pelo que aconteceu?" Ela o olhou sem desviar o olhar, seus olhos mantendo uma frieza impenetrável. "Sentimentos pessoais não fazem parte do meu trabalho. Estou aqui para garantir que o senhor tenha uma boa recuperação." Gabriel sentiu-se esmagado por aquela resposta. Ele queria implorar por uma chance de se explicar, mas a expressão de Helena era de uma indiferença cruel, que o desarmava por completo. A única coisa que ele conseguia ver era o reflexo da própria rejeição em seus olhos, uma rejeição que ele mesmo havia plantado. E agora era ele quem estava sozinho,
ansiando por um olhar, um sorriso que mostrasse que Helena ainda se importava. Mas ela mantinha sua postura profissional, sem abrir espaço para qualquer sentimento além do dever. O tempo passou, e Gabriel sentiu que algo dentro de si estava mudando. Helena, com sua indiferença, o fazia enfrentar a própria culpa e os erros que cometeu. A cada gesto cuidadoso, mas impessoal, a cada toque que era apenas parte de uma tarefa, Gabriel compreendia o quanto ele havia perdido ao escolher o orgulho em vez do amor. E mesmo que desejasse profundamente uma segunda chance, sabia que talvez fosse tarde demais. Helena, ao terminar de ajeitar a cadeira dele ao lado da janela, encarou-o com um olhar fixo, mas distante, uma barreira impenetrável entre eles. Gabriel percebeu que mesmo ali, ela permanecia inalcançável, e que aquela era sua punição mais dolorosa. Viver com a presença de alguém que um dia o amou, e agora era apenas uma sombra. As semanas seguiram-se em um silêncio pesado e cheio de subentendidos. Gabriel encontrava-se em uma espécie de purgatório, onde o tempo parecia suspenso, e cada interação com Helena o fazia encarar, de forma cruel, o homem que fora. Ela continuava a realizar suas tarefas com precisão e frieza, imersa em um profissionalismo absoluto. Para Gabriel, aquela indiferença era uma tortura. Não importava quantas vezes tentasse iniciar uma conversa ou um pedido de desculpas, pois Helena sempre respondia da mesma maneira direta, lembrando-o de que estava ali apenas a trabalho. Certo dia, durante uma tarde chuvosa, enquanto Helena o auxiliava em uma das rotinas de fisioterapia, Gabriel observava o rosto dela, tentando decifrar qualquer traço de emoção por trás daquele olhar distante. O silêncio entre eles tornara-se insuportável, e finalmente ele decidiu quebrá-lo, em uma tentativa desesperada de alcançar algum tipo de entendimento. Helena, ele começou com a voz baixa, quase um sussurro. Não posso mais suportar esse silêncio. Preciso entender o que você sente. Se há algo que ainda posso fazer para compensar o que fiz. Ela parou de manipular seus braços, abaixando-os gentilmente e ergueu o olhar para ele, com uma expressão que misturava frieza e uma ponta de dor reprimida. Compensar? Gabriel, você realmente acha que pode compensar o que fez? Acha que uma desculpa ou um gesto vai apagar tudo o que eu vivi desde aquele dia? Ele engoliu em seco, sentindo a pressão das palavras de Helena como um golpe direto. Eu sei que o que fiz foi horrível. Sei que a humilhei, que fui egoísta, mas eu estava cego. Eu estava tomado pelo orgulho e pelo medo de ser enganado. Helena o encarou por um momento, e o silêncio que se seguiu parecia arrastar todos os arrependimentos, as mágoas e as palavras não ditas dos últimos anos. Então, com um tom controlado e firme, ela respondeu: Gabriel, o que você fez não mudou só o meu presente. Você marcou a minha vida de uma maneira que você jamais poderá imaginar. A dor daquela humilhação foi algo que eu tive que carregar sozinha. Eu parti, fui embora, reconstruí minha vida longe, mas isso não apagou o que vivi. E tem mais, Gabriel, algo que você jamais soube. Ele a olhou, atônito, percebendo pela primeira vez a profundidade da mágoa que Helena carregava. A tensão na sala era palpável, e Gabriel sentiu o coração acelerar com o que parecia ser uma confissão. O que você quer dizer, Helena? O que eu não sei? Ela inspirou profundamente, como se precisasse reunir forças antes de revelar o segredo que guardara por tanto tempo. Na época em que você me abandonou, eu estava grávida. Descobri a gravidez poucos dias antes do casamento e estava planejando contar depois da cerimônia. Queria que fosse uma surpresa, uma alegria para nós dois. Mas naquele altar, quando você me humilhou, me abandonou diante de todos, a única coisa que pude fazer foi ir embora, cuidar de mim mesma e do nosso filho. Gabriel sentiu o chão sumir sob seus pés. Era como se cada palavra dela fosse uma onda que o afogasse, revelando um erro ainda mais profundo do que jamais imaginara. Ele tentou falar, mas nenhum som saiu de sua boca. Um filho. Ele havia abandonado não apenas Helena, mas também o próprio filho. As memórias daquela cerimônia,
da fúria que o consumiu ao descobrir sobre o passado de Helena, retornaram com força, mas agora ele só conseguia enxergar o tamanho do erro que cometera. Helena, eu não sabia, balbuciou, a voz embargada pela emoção e pela culpa. Eu não fazia ideia. Eu jamais. Se eu soubesse, se você tivesse me contado. Ela o interrompeu com um olhar cortante que o silenciou imediatamente. Você não merecia saber. Gabriel, no momento em que escolheu me humilhar daquela maneira, você mostrou exatamente o tipo de homem que era. Como eu poderia confiar algo tão precioso a alguém assim? Eu sabia que meu filho não merecia crescer ao lado de um pai que o rejeitaria antes mesmo de conhecê-lo. Gabriel se sentiu despedaçado. O peso daquelas palavras o esmagava. Cada pensamento, cada lembrança parecia agora um lembrete doloroso de tudo o que ele havia perdido. Ele tentou estender a mão para ela, como se, ao menos naquele gesto, pudesse alcançar algum consolo, alguma chance de redenção. Por favor, Helena, deixe-me conhecê-lo. Deixe-me fazer parte da vida dele. Eu não posso mudar o passado, mas posso fazer algo pelo futuro. Helena o observava com uma expressão que misturava dor e desconfiança. Respirou fundo antes de responder, escolhendo cada palavra com frieza calculada. Meu filho cresceu sem você, Gabriel. Ele não precisou de um pai que o abandonou antes mesmo de saber de sua existência. Ele é um jovem forte, independente, e não precisa de um pai agora. Sua presença na vida dele não faz diferença alguma. Ele sentiu o peito apertar com aquelas palavras, cada sílaba como um prego, que selava a impossibilidade de corrigir o erro cometido. Mas mesmo assim, algo dentro dele o impelia a continuar. Ele não podia simplesmente aceitar a perda de uma vida que nunca teve a chance de conhecer. Por favor, Helena, me dê uma chance. Eu posso ajudá-lo, posso... Não, cortou ela, firme, sua voz não permitindo qualquer margem para discussão. Não quero que ele passe pelo que passei. Não quero que ele conheça o homem que você era. Eu só estou aqui por profissionalismo, Gabriel. Quando meu trabalho terminar, eu irei embora e nunca mais precisaremos cruzar nossos caminhos. Aquelas palavras foram como um golpe final, um veredicto sem apelação. Gabriel compreendeu que perdera não só Helena, mas também a oportunidade de ver seu filho crescer, de ser uma figura presente. Ele sentiu o peso insuportável de suas próprias escolhas, os destroços de uma vida que ele mesmo destruíra por conta de seu orgulho e preconceito. Nos dias que se seguiram àquela conversa, o silêncio entre eles tornou-se ainda mais denso, mas agora Gabriel via Helena de forma diferente. Ele a observava cuidando dele tão próxima, e ainda assim tão distante, e compreendia que qualquer esperança de reatar aquele amor estava perdida. Ela o olhava com uma indiferença que ele jamais poderia alterar. Sabia que, para ela, ele era apenas um homem do passado, uma sombra que nada mais tinha a oferecer. Com o coração pesado e a certeza de que jamais seria capaz de reparar o mal que causara, Gabriel se viu preso em uma espiral de arrependimento e solidão. Helena o tratava com o mesmo profissionalismo de sempre, sem jamais revelar qualquer emoção, cumprindo seu dever com uma precisão que ele sabia ser fruto de uma força muito maior do que ele merecia. A única coisa que lhe restava agora era encarar a própria ruína, fruto das próprias escolhas, e aceitar que o perdão de Helena era algo que ele jamais teria. Os dias seguintes à revelação de Helena pareciam intermináveis para Gabriel. Cada detalhe de sua vida havia mudado desde o acidente, mas agora, com o segredo devastador revelado, tudo ao seu redor parecia ainda mais sombrio e irreversível. O conhecimento de que ele tinha um filho, uma criança que crescera sem ele, transformava cada momento em uma reflexão amarga sobre suas escolhas. Ele passava horas em silêncio, consumido pelo arrependimento, revivendo o dia em que abandonara Helena no altar, o dia em que sua própria vida mudara sem que ele se desse conta. A presença de Helena ao seu lado, mesmo que fria e indiferente, era um lembrete constante do que ele perdera. Ela cuidava dele com a mesma precisão e distanciamento de sempre, mas agora ele compreendia que o motivo de sua indiferença era muito mais profundo do que o profissionalismo.
Era a dor de quem se viu abandonada e traída, e ainda assim seguiu em frente, reconstruindo a própria vida sem pedir nada em troca. Gabriel via isso, e quanto mais observava, mais se afundava em sua própria culpa. Uma tarde, em meio ao silêncio sufocante da sala de estar, Gabriel, sentindo o peso insuportável da culpa, decidiu falar novamente, mesmo sabendo que Helena provavelmente o ignoraria. "Helena", começou ele, com uma voz cansada e embargada, "eu entendo que você não queira que eu faça parte da vida do nosso filho, mas, por favor, deixe-me ao menos conhecê-lo. Deixe-me vê-lo uma vez, só para que eu possa me desculpar." Helena parou o que estava fazendo e o olhou por um instante, como se estivesse ponderando algo. Mas a resposta veio firme e cortante. "Gabriel, o que eu e meu filho construímos não tem nada a ver com você. Ele viveu bem sem sua presença e não há espaço para isso agora. Não posso abrir feridas que ele sequer tem conhecimento. Para ele, o pai é uma ausência, uma figura que nunca existiu, e é assim que prefiro que continue." Gabriel, sentindo-se impotente, desviou o olhar, incapaz de encarar Helena enquanto ela o relembrava de sua condição. Ele tentava encontrar alguma maneira de fazer parte daquela vida, mas sabia que qualquer pedido, qualquer tentativa, esbarraria na indiferença dela, uma indiferença que ele mesmo havia plantado. A verdade é que ele não tinha direito algum sobre o filho, e ele compreendia isso cada vez mais. Mas, apesar das negativas de Helena, Gabriel não desistia. Nos dias seguintes começou a escrever cartas, mensagens em que tentava expressar sua culpa e seu arrependimento, na esperança de que algum dia Helena pudesse entregar uma delas ao seu filho. Ele redigia as palavras com cuidado, tentando explicar suas escolhas, o homem que fora e o que aprendera desde o acidente. Cada carta que escrevia trazia à tona lembranças dolorosas, mas ele sabia que essa era a única forma de tentar algum tipo de redenção. Os dias transformaram-se em semanas, e Gabriel passou a insistir cada vez mais na possibilidade de conhecer o filho. Em um momento de desespero, ele perguntou diretamente a Helena se ela não poderia simplesmente permitir um encontro, mesmo que breve. "Por favor, Helena", implorou ele com a voz embargada, "eu não quero mais nada além disso. Não quero invadir a vida de vocês, não quero ser um peso, mas preciso ao menos vê-lo. Preciso entender o que ele representa. Preciso saber quem ele é. Eu sei que é pedir demais, mas é minha última chance de encontrar alguma paz." Helena o observou, seu rosto mostrando uma dureza implacável. Ele percebeu que, para ela, não havia apelo emocional capaz de tocar o coração que ele havia destruído anos atrás. Ela, finalmente, cruzou os braços e respondeu sem qualquer hesitação: "Gabriel, para você pode ser um pedido, algo que você deseja para se sentir em paz, mas para mim, isso é abrir feridas. Meu filho não precisa de você. Ele é forte, ele é independente e ele cresceu sem saber quem você é. Entenda que a vida seguiu." Essas palavras o perfuraram com uma clareza que ele não conseguia contestar. Gabriel sabia, no fundo, que tudo o que Helena dizia era verdade, mas o arrependimento o consumia como uma fogueira que não cessava de arder. Ele ansiava por uma redenção que talvez nunca encontrasse. As semanas seguintes foram preenchidas com uma tristeza silenciosa, um luto pelo filho que ele jamais conheceria. Gabriel se resignava lentamente a viver com as escolhas do passado, tentando conviver com a própria dor. Durante esse tempo, Helena continuava ao seu lado, mas sempre mantendo a postura profissional e distante, sem nunca revelar qualquer traço de compaixão ou proximidade. Ela o tratava com a cortesia e a distância de alguém que cuida de um estranho, e Gabriel percebia que essa era a maior punição de todas. Até que um dia, quando ele menos esperava, Helena se aproximou dele após uma tarde especialmente silenciosa. Seus passos eram suaves, e ao se aproximar, ela estendeu um envelope lacrado, colocando-o na mesa ao lado dele. "Escreva o que quiser", disse ela sem rodeios. "Escreva uma carta que eu possa entregar a ele quando eu achar que ele está pronto para entender a verdade. Mas saiba que essa decisão não está em suas mãos. Ela nunca esteve." Gabriel sentiu o coração pulsar,
com uma esperança que não sentia há muito tempo. Ele a sentiu em silêncio, a voz falhando. Sabia que não poderia esperar nada além daquilo, mas o simples fato de saber que um dia, talvez, seu filho pudesse conhecer sua história, lhe dava uma centelha de esperança. Sem dizer mais nada, ele pegou o envelope e, naquela noite, começou a escrever. Passou horas escolhendo as palavras, tentando expressar o que lhe restava do que um dia fora sua vida. A carta era um pedido de desculpas, uma confissão honesta de quem ele era e das escolhas que fizera. Ele escreveu sobre o homem que havia sido, sobre o orgulho que o dominara e sobre o arrependimento que o consumia diariamente. No final, pediu perdão ao filho, não esperando nada em troca, mas apenas que ele soubesse a verdade sobre o pai que nunca conheceu. Quando terminou de escrever, Gabriel dobrou a carta com cuidado, sentindo que ali estava tudo o que ele tinha para oferecer. Entregou-a a Helena no dia seguinte sem uma palavra. Ela pegou o envelope, guardando-o de forma segura, mas sem prometer nada além disso. Ele sabia que o destino da carta estava em suas mãos, e ele precisava confiar que, de algum modo, ela cumpriria sua promessa. Nos dias que se seguiram, Gabriel finalmente se permitiu alguma paz. Sabia que a redenção completa talvez fosse inalcançável, mas a esperança de que um dia o filho pudesse ler aquelas palavras lhe trazia um alívio sutil. Helena, por sua vez, continuou a cuidar dele com a mesma eficiência de sempre. Mas agora Gabriel compreendia que o perdão dela era algo que ele jamais receberia. Ele havia perdido tudo o que realmente importava, mas, paradoxalmente, havia encontrado um tipo de paz que jamais imaginara. Uma paz que vinha da aceitação de suas próprias falhas. As semanas se transformaram em meses, e a rotina de Gabriel foi se assentando em uma melancolia constante, mas agora permeada por uma aceitação dolorosa. Helena mantinha-se firme em sua postura profissional, cuidando dele com a mesma frieza calculada, mas cada gesto dela, cada palavra controlada, lembrava-o de seu passado e do amor que perdera. A presença dela era um lembrete constante das feridas que ele mesmo causara e que agora jamais poderia curar. A vida de Gabriel havia se reduzido a um conjunto de gestos cotidianos, um silêncio opressor e as sombras dos sonhos que ele abandonara. Numa manhã fria, enquanto Gabriel olhava pela janela da sala, perdido em seus próprios pensamentos, Helena entrou silenciosamente e colocou um envelope sobre a mesa ao lado dele. Ele reconheceu o envelope de imediato. Era a carta que havia escrito para o filho. A única mensagem que ele esperava que, um dia, pudesse levá-lo a algum tipo de conexão. O coração de Gabriel acelerou e ele desviou o olhar para Helena, incapaz de esconder o nervosismo. Helena, por que você trouxe a carta de volta? Ele a recusou? Perguntou Gabriel, com a voz fraca e o rosto tomado por uma expressão de desespero contido. Helena suspirou profundamente, como se aquele momento fosse tão pesado para ela quanto para ele. Seus olhos tinham um brilho diferente, uma emoção que ele raramente via em seu olhar. Depois de alguns instantes de silêncio, ela se aproximou mais, mantendo a voz calma, mas com uma firmeza incontestável. Ele não a recusou, começou ela. Mas há algo que você precisa entender, Gabriel. Eu o criei sozinha, em uma vida que não dependeu de você e nem do seu dinheiro. Ele cresceu ouvindo a verdade sobre o que aconteceu, sobre o porquê de você não estar presente. E mesmo assim, ele se tornou um homem bom, um homem íntegro, que sabe distinguir o certo do errado. A carta, ele disse que a leria, mas que não estava pronto para isso agora. Gabriel sentiu uma mistura de alívio e dor. Saber que o filho ao menos consideraria ler a carta era um consolo, mas a recusa imediata lembrava-o de que o passado ainda era uma ferida aberta. Ele baixou a cabeça, sentindo a amargura pesar em sua alma, mas Helena continuou, agora com um tom que misturava compaixão e uma frieza que ele jamais esperaria. Gabriel, entenda que o que você fez não pode ser apagado. O tempo não cura tudo. Algumas cicatrizes ficam para sempre. Você pode desejar se redimir, pode querer fazer parte da vida dele,
mas talvez isso nunca aconteça. O que você precisa é aceitar e aprender a viver com o que restou. Gabriel absorveu cada palavra dela como um golpe, mas ao mesmo tempo compreendia a verdade por trás delas. A busca pela redenção, o desejo de corrigir o que ele mesmo destruíra, era algo que jamais se completaria se dependesse apenas dele. Ele precisava aceitar que o perdão e a aceitação do filho poderiam nunca chegar. Naquela noite, Gabriel refletiu sobre o significado daquelas palavras. Se não havia como mudar o passado, ele precisava encontrar uma forma de viver o presente. E foi nesse ponto de reflexão que uma nova ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia que lhe oferecia um caminho para dar significado ao que restava de sua vida. Ele ainda possuía uma fortuna que poderia transformar vidas, algo que Helena lhe mostrara anos antes, mas que ele jamais fora capaz de compreender até aquele momento. Nos dias que se seguiram, Gabriel começou a investigar discretamente as organizações beneficentes da cidade. Ele ainda era um homem de negócios e sabia que doações desmedidas não garantiam resultados. Queria algo estruturado que pudesse acompanhar de perto, algo que refletisse seu desejo de se redimir, pelo menos em parte. Concentrou-se em instituições que apoiavam jovens de comunidades carentes. Aquelas mesmas comunidades que Helena havia tentado lhe mostrar antes, e onde ele, tomado por orgulho, não dera importância. Quando Helena percebeu a nova rotina de Gabriel, observou-o com curiosidade e um certo distanciamento. Era impossível para ela não notar a mudança sutil no comportamento dele. Durante um dos encontros diários, ela finalmente decidiu confrontá-lo sobre o novo hábito. "Parece que o senhor tem andado bastante ocupado ultimamente", comentou ela, sem qualquer tom de acusação, apenas uma observação neutra. Gabriel assentiu, erguendo os olhos para ela. "Quero fazer algo com o que me resta, Helena. Entendi que talvez nunca terei seu perdão nem o dele, mas posso ao menos tentar ajudar outras pessoas que precisam. Quero que minha fortuna seja usada de uma forma que faça sentido. Talvez seja a única coisa que eu possa deixar como legado, já que minha família nunca vai me aceitar de volta." Helena o observou em silêncio, com um olhar que misturava surpresa e uma dose de ceticismo. Ela conhecia bem Gabriel e sabia do orgulho que ele sempre cultivara, da dificuldade que ele tinha em abrir mão do controle sobre qualquer aspecto de sua vida. No entanto, percebeu que o homem diante dela estava diferente e que essa transformação talvez fosse genuína. "Se é realmente isso que deseja", disse ela com uma leve hesitação, "então faça algo que seja significativo. Não faça apenas para se redimir. Isso não trará o perdão que você procura." Gabriel assentiu, absorvendo o conselho, e com o passar das semanas, tornou-se ainda mais engajado na nova missão. Investiu em programas de bolsas de estudo, em cursos profissionalizantes, em apoio psicológico para jovens de comunidades carentes, sempre com a intenção de mudar a vida daqueles que jamais teriam acesso ao que ele sempre teve em abundância. Helena via cada mudança, cada iniciativa, e embora jamais elogiasse diretamente, Gabriel percebia que aos poucos havia menos frieza em seus gestos, menos distância em seu olhar. Num certo dia, Helena chegou ao trabalho e encontrou Gabriel revisando relatórios de uma das instituições que ele apoiava. Ele estava imerso, completamente absorvido, e ela sentiu pela primeira vez um traço de respeito emergir por aquele homem que ela conhecera de maneira tão diferente. Ao perceber sua presença, ele olhou para ela e disse quase como um desabafo: "Helena, eu jamais imaginei que sentiria satisfação em algo assim. Jamais imaginei que poderia encontrar algum sentido fora do dinheiro, do poder." Ela não respondeu imediatamente, mas Gabriel notou que pela primeira vez ela não desviou o olhar. Em vez disso, ela pareceu contemplar as palavras dele, como se refletisse sobre o significado daquela transformação. Quando finalmente falou, sua voz era suave, quase um sussurro. "Talvez seja porque agora você finalmente entende o que é ajudar os outros sem esperar nada em troca." Ele assentiu, com um sorriso triste, mas sincero. Sabia que ela tinha razão. Sua busca por redenção não era mais movida pelo ego, mas por um desejo genuíno de deixar algo positivo,
algo que pudesse de algum modo ser uma lembrança de sua transformação. Naquela noite, enquanto Helena o ajudava a se preparar para dormir, Gabriel percebeu que havia algo de diferente em sua maneira de tocá-lo, uma leveza, uma aceitação que antes não existia. Ele sentiu o coração aquecer, sabendo que, embora o perdão total fosse algo distante, talvez tivesse conquistado uma pequena vitória, o respeito dela. Helena terminou de ajeitar os cobertores e, antes de sair, olhou para Gabriel com um olhar que ele jamais esqueceria. Um olhar de reconhecimento, de alguém que via um homem que havia mudado, mas que, mesmo assim, nunca poderia apagar o passado. Meses se passaram e Gabriel Lacerda estava imerso em sua nova jornada. Sua dedicação às causas beneficentes não era mais apenas uma questão de redenção pessoal. Ele descobrira um propósito maior, algo que transcendia as barreiras de sua antiga vida de luxos e egoísmo. Cada nova parceria que estabelecia, cada jovem que auxiliava, sentia como um tijolo sendo colocado na reconstrução de algo dentro dele. As sombras do passado ainda estavam lá, mas dia a dia ele percebia que poderia viver com elas, conviver com as feridas e, quem sabe, construir algo significativo a partir das ruínas. Durante esse tempo, Helena continuava seu trabalho, sempre profissional, mas aos poucos Gabriel notava sutis mudanças em sua maneira de agir. Embora ela nunca demonstrasse sinais de perdão ou proximidade emocional, seus gestos tornaram-se mais suaves, e o olhar, embora ainda distante, às vezes o fitava com menos severidade. Era como se ela também estivesse observando, avaliando silenciosamente cada passo que ele dava, cada ação que tomava, talvez tentando entender se a mudança era real. Numa manhã ensolarada, Gabriel estava revendo alguns relatórios de doações quando sentiu uma presença ao seu lado. Era Helena, que se aproximou e pela primeira vez trouxe consigo uma expressão de hesitação. "Há algo que gostaria de lhe dizer, Gabriel", começou ela, mantendo o tom profissional, mas com uma leve pausa que ele jamais havia notado antes. Ele ergueu os olhos atento. "Claro, Helena, pode falar." Ela respirou fundo como se precisasse encontrar as palavras certas. "Meu filho, ele leu a carta." A notícia acertou Gabriel como um impacto. Seu coração acelerou, e ele sentiu um misto de esperança e ansiedade tomando conta de si. Desde que escrevera a carta, aquela era a resposta que ele aguardava, a possibilidade de finalmente ser ouvido, ainda que apenas em silêncio. Tentou manter a calma, mas sua voz tremia de leve. "O que ele disse?" perguntou Gabriel, tentando esconder o nervosismo. Helena olhou para ele com um misto de cautela e sinceridade. "Ele disse que precisa de tempo. Não sei se está pronto para conhecer você, mas ele quer entender. Quer saber mais sobre o que aconteceu e sobre quem você é hoje." Gabriel sentiu o coração se encher de uma esperança que não sentia há muito tempo. Era a primeira vez que tinha uma chance concreta, a primeira possibilidade de retomar uma conexão que fora quebrada antes mesmo de existir. Ele sabia que não podia desperdiçar essa oportunidade, mas, ao mesmo tempo, não queria pressionar ou fazer algo que pudesse afastar o filho para sempre. Eu agradeço por me dizer isso, Helena. E, por favor, diga a ele que estou disposto a esperar. Ele não precisa vir até mim agora. Quando estiver pronto, eu estarei aqui, para responder o que ele quiser saber. Não espero que ele me aceite, mas só o fato de ele estar aberto a ouvir já significa tudo para mim. Helena assentiu em silêncio, observando Gabriel com um olhar de quem avaliava cada palavra, como se tentasse entender a profundidade de suas intenções. Após um momento de hesitação, ela se virou e voltou ao seu trabalho, deixando Gabriel imerso em uma ansiedade misturada com gratidão. Sabia que o processo seria longo, que talvez jamais tivesse um relacionamento pleno com o filho, mas aquele pequeno passo era mais do que ele ousara esperar. Nos dias que se seguiram, Gabriel procurou agir com cautela. Não queria demonstrar impaciência ou criar expectativas que poderiam pressionar o filho. Continuou sua rotina de doações e compromissos com as organizações beneficentes, buscando manter o foco no trabalho que começara e que agora se tornara parte de sua nova vida. Certa tarde, enquanto revisava alguns documentos em seu escritório, recebeu uma mensagem de Helena breve e direta.
Ele quer vê-lo amanhã às 3 da tarde. Gabriel leu a mensagem repetidamente, tentando absorver o que aquelas palavras significavam. A ansiedade o consumia, e ele mal conseguiu dormir naquela noite. Imaginava o que diria, como responderia às perguntas inevitáveis, e como explicaria o homem que um dia fora, um homem que agora lhe parecia distante e até irreconhecível. Quando o dia seguinte chegou, Gabriel se preparou com um nervosismo que o fazia sentir-se novamente como o jovem inexperiente de décadas atrás. Pediu a ajuda de Helena para se vestir, e ela, com a mesma frieza controlada de sempre, o auxiliou. Mas, ao ajustar a gola de sua camisa, ela pausou por um momento, olhando-o nos olhos. "Gabriel, eu sei que você mudou", disse ela em um tom quase inaudível, como se não tivesse a intenção de expressar tal pensamento em voz alta. "Mas saiba que a decisão de perdoá-lo ou não é apenas dele. Respeite isso." Ele assentiu, tentando conter as emoções. "Eu entendo, Helena. Prometo que não vou pressioná-lo." Pouco depois, Gabriel aguardava no pequeno jardim de sua casa, respirando fundo, enquanto olhava as flores e árvores ao redor. O som do portão se abrindo fez seu coração acelerar, e ele observou ao longe a figura de um jovem alto, com traços familiares e um olhar inquisitivo. Era seu filho, fruto de uma vida que ele abandonara por orgulho, mas que agora estava diante dele, quase como um reflexo de quem ele poderia ter sido. O jovem caminhou com passos lentos e calculados, observando cada detalhe ao redor. Quando finalmente parou diante de Gabriel, o silêncio era quase palpável. Gabriel, tentando controlar a emoção que subia à superfície, deu um pequeno sorriso, tentando esconder o nervosismo. "Obrigado por vir", disse ele com a voz embargada. "Eu nem sei por onde começar." O filho o observou, os olhos analisando cada expressão, cada detalhe, como se tentasse compreender o homem que tinha diante de si. "Acho que você pode começar sendo honesto. Preciso entender o que levou você a deixar minha mãe. Preciso entender quem você era." Gabriel assentiu, respirando fundo antes de começar a falar. Contou ao jovem a verdade, sem suavizar os detalhes, sem desculpas ou justificativas. Explicou sobre o orgulho que sempre carregara, sobre o preconceito que o cegou e o fez tomar decisões impensadas, decisões que feriram não só Helena, mas também o próprio futuro. Falou sobre o acidente que o fez enxergar as consequências de suas ações e sobre o trabalho que ele agora realizava em busca de algum sentido e de alguma paz. O filho ouviu em silêncio, sem interromper. Gabriel sabia que ele processava cada palavra, cada confissão. Quando terminou, o silêncio que se seguiu era denso, cheio de emoções não ditas, de perguntas e respostas que talvez nunca pudessem ser completamente respondidas. "Eu não espero que você me perdoe", continuou Gabriel, a voz quase um sussurro, "mas espero que um dia você possa entender que eu mudei, que, mesmo sem ter estado ao seu lado, penso em você todos os dias. Queria ter sido um pai para você, mas sei que isso nunca vai apagar o que fiz." O jovem continuou a observá-lo, o rosto impassível, mas os olhos carregando uma profundidade de emoções contidas. Depois de um longo momento, ele respondeu com um tom controlado, mas com uma sinceridade que Gabriel não esperava. "Eu vou tentar entender, mas o tempo é algo que nem você nem eu podemos controlar. Talvez eu nunca o aceite, mas talvez um dia possamos conversar de novo." Gabriel assentiu, aceitando aquelas palavras como uma promessa silenciosa. Ele sabia que a reconciliação era um caminho longo e incerto, mas aquele momento, por mais breve que fosse, já era uma vitória. Quando o jovem se despediu e voltou para o portão, Gabriel permaneceu sentado, observando-o se afastar, sentindo o coração tomado por uma mistura de alívio e tristeza. Sabia que o perdão era incerto, mas também sabia que ele daria tudo de si para merecê-lo, mesmo que nunca o recebesse. Quando Helena voltou à sala e viu Gabriel, percebeu que algo havia mudado. O peso que ele carregava parecia agora dividido, uma parte liberada, uma esperança que, embora frágil, agora o sustentava. Pela primeira vez,
Helena o olhou com uma leveza que ele não esperava ver, como se reconhecesse que aquele homem havia finalmente compreendido o que realmente importava. Os meses que se seguiram ao encontro de Gabriel com seu filho trouxeram uma serenidade inesperada. Não era um final feliz como ele sonhara, mas o simples fato de ter compartilhado sua história e admitido suas falhas diante do próprio filho foi um alívio que lhe trouxe paz. Gabriel sentia que, mesmo que o perdão total nunca viesse, ele havia deixado uma porta aberta para que, no futuro, talvez o filho pudesse tentar entendê-lo. Durante esse tempo, Helena continuava trabalhando ao lado de Gabriel, mantendo a mesma conduta profissional de sempre, mas havia um entendimento silencioso entre eles, um respeito que ela agora demonstrava em pequenos gestos e em uma leve suavidade em sua voz. Ela percebia que o homem que um dia a humilhara havia finalmente mudado, e Gabriel sabia que ela enxergava essa mudança. Um dia, enquanto revisava os relatórios de uma nova instituição de ensino que ajudara a financiar, Gabriel foi surpreendido por uma visita de Helena, que entrou na sala com passos leves e o observou em silêncio antes de falar. "Gabriel", começou ela, sua voz calma, mas com uma intensidade que ele não estava acostumado. "Gostaria de agradecer pelo que você tem feito. O apoio às instituições que ajudam jovens sem oportunidades é um trabalho que você poderia ter ignorado, mas escolheu fazer parte disso." Gabriel ergueu os olhos, surpreso com aquelas palavras. Foi a primeira vez que Helena lhe oferecera qualquer tipo de elogio ou reconhecimento direto, e ele sentiu o peso daquilo, compreendendo o quanto significava para ela. "Acredite, Helena, o que faço agora é algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Mas, mesmo que seja tarde, eu tenho esperança de que algo bom possa surgir disso." Ela assentiu em silêncio, como se reconhecesse o esforço dele em cada palavra. E então, para surpresa de Gabriel, ela fez algo que ele jamais esperava. Aproximou-se, sentou-se na cadeira ao lado dele e olhou diretamente em seus olhos, permitindo que, pela primeira vez em anos, ele visse um brilho de emoção em seu olhar. "Eu ainda me lembro do homem que conheci, Gabriel, aquele que tinha o poder de mudar vidas, mas que estava preso ao próprio orgulho. Agora vejo que você finalmente se libertou disso", disse ela, com uma voz quase terna. "A dor que senti nunca desaparecerá, mas é bom saber que, mesmo assim, você encontrou um propósito. Acho que nosso filho verá isso também, com o tempo." As palavras de Helena eram como um bálsamo para as feridas internas que Gabriel carregava. Ele sabia que nunca poderiam voltar a ser o que eram antes, mas aquelas palavras foram um sinal de que ela havia encontrado uma maneira de respeitar o homem que ele se tornara, mesmo que não o perdoasse completamente. Havia uma aceitação, uma reconciliação silenciosa entre eles, e para Gabriel aquilo era mais do que ele jamais ousara esperar. Nas semanas seguintes, o relacionamento com seu filho progrediu, aos poucos. Trocaram algumas mensagens, e o jovem concordou em encontrá-lo mais algumas vezes. Ele continuava reservado, com uma postura cautelosa, mas Gabriel respeitava essa distância, sabendo que cada passo era um sinal de que o filho, aos poucos, estava disposto a conhecê-lo. Embora o processo fosse lento e doloroso, Gabriel aceitava com gratidão, sem pressa, sem forçar nada. Com o tempo, seu filho começou a mostrar um pouco mais de curiosidade sobre o trabalho de Gabriel nas instituições beneficentes, fazendo perguntas sobre os projetos, perguntando por que ele havia escolhido ajudar especificamente aqueles jovens. Gabriel respondia com honestidade, compartilhando sua motivação e deixando claro que aquilo era a maneira que encontrara de construir algo significativo. Mesmo sem declarações emocionadas, Gabriel notava que seu filho o observava com mais atenção, e isso era, para ele, o suficiente. Certo dia, enquanto caminhavam juntos por um parque, pai e filho finalmente sentaram-se lado a lado, em silêncio. O jovem olhava o horizonte, enquanto Gabriel sentia o peso do momento. Depois de algum tempo, o filho finalmente falou, com uma calma que Gabriel jamais havia ouvido antes. "Eu não sei se algum dia poderei perdoá-lo completamente", disse o jovem sem tirar os olhos do horizonte. "Mas sei que você mudou, e sei que o que está fazendo agora tem valor."
Obrigado por me dar a chance de entender isso. Gabriel assentiu, com o coração apertado, mas também cheio de uma felicidade silenciosa. Não espero mais nada, filho. Só quero que saiba que tudo o que faço agora é por você e que minha vida ganhou sentido por sua causa. Eles permaneceram sentados ali em silêncio, ambos conscientes de que, embora não fossem uma família comum, estavam naquele momento construindo algo real, algo baseado na verdade e na aceitação. Quando finalmente se despediram, Gabriel observou o filho caminhar até o portão do parque, sentindo uma paz que jamais havia experimentado. Sabia que não poderia mudar o passado, mas que havia encontrado um novo propósito, um novo caminho. E ao ver o filho desaparecer ao longe, percebeu que pela primeira vez em muitos anos estava em paz. Helena, que o esperava em casa, o recebeu com um olhar compreensivo, um olhar que dizia mais do que palavras. Ambos sabiam que haviam trilhado uma jornada de dor, mas também de transformação. E embora a vida os tivesse separado, ambos eram agora parte de algo maior, uma nova esperança construída sobre o arrependimento e o desejo de fazer o bem. Gabriel Lacerda finalmente compreendia o valor das coisas que o dinheiro jamais poderia comprar.